Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Venho por intermédio deste vídeo trazer uma breve mensagem aos nossos corações no dia chamado hoje. E essa palavra ela se encontra no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, a partir do verso 1. Essa mensagem diz: toda dor tem um propósito maior. E diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas como a palavra do Senhor diz que ela se renova todos os dias, assim será no dia de hoje. Amados, o que o Senhor ele ministrou no meu coração? Que não existe dor sem propósitos. Nenhuma dor, ela fica sem um propósito maior na vida dos cristãos, na vida dos filhos de Deus. Essa mulher, ela já era viúva. Ela já havia perdido o seu marido. Visto bem que logo no começo ela fala: o meu marido, teu servo. Ele temia o Senhor. E agora, o que você pode fazer? Ela vai lá indagar o profeta. Ela estava sem marido, ela estava já com os filhos a perder. E ela não tinha mais saída, ela não tinha mais escolha. Sabe, amados, nós temos que depositar toda a nossa ansiedade, todas as nossas aflições, as nossas preocupações no eterno. Saber aonde chegar quando o problema bate na porta. Isso é essencial. Sabe por quê? Muitas das pessoas, ela encontra Jesus como o último recurso. E Jesus, ele não pode ser o último recurso. Jesus, ele tem que ser o primeiro recurso. Por quê? Depois que tenta de tudo, vai aos pés de Jesus. Quando, na verdade, nós deveríamos fazer o contrário. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo o fará. Então, primeiro eu vejo que entrega o teu caminho ao Senhor. Então, primeiro eu chamo ele para minhas particularidades e mostro para ele: ó, Jesus, isso daqui deu certo. Ó, Jesus, isso daqui não está dando certo. Então, muitas das vezes a gente não sabe em quem recorrer no momento que nós precisamos. Aí ficamos batendo a cabeça. Muitas das vezes a empresa está indo mal. O que eu faço? Eu vou no banco primeiro, eu vou atrás de empréstimo, agiota. Quantos crentes às vezes vai atrás de agiota, amados? Eu entendo que às vezes um momento de desespero, a pessoa ela fica desnorteada, mas a palavra diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade nos pés da cruz, nos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Amados, se Jesus não fizer, eu costumo dizer, se Jesus não fizer, não tem quem faça. Não tem quem faça. Tudo bem que compete a nós o esforço-te. Só que essa mulher, ela foi buscar ajuda. Ela encontrou recurso? Não, ela encontrou instrução. Assim é a palavra de Deus.
Muitas das vezes nós precisamos de ajuda. Nós vamos encontrar ajuda de mão beijada? Não, nós vamos encontrar instruções para que nós vamos sair daquela situação, para sairmos daquela situação. E isso que às vezes nós não queremos. Nós queremos a bênção de mão beijada e não é assim que funciona. Porque o Senhor pode? O Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Ele pode te entregar a bênção de mão beijada? Ele pode, mas Ele vai fazer? Não é a intenção do Senhor apenas te abençoar. A intenção do Senhor é que você permaneça sendo abençoado. Se o Senhor Ele te dá a bênção, sem você se esforçar para receber aquela bênção, rapidamente você vai o quê? Você vai perder e você vai querer novamente. Você não vai aprender a ser coparticipante daquilo. A mulher, ela viu que os credores estavam batendo na porta. Ela estava sofrendo. Ela estava já de luto pelo marido, ela era viúva. E agora os filhos dela, o único recurso que ela tinha, os credores estavam querendo levar. Ela não tinha mais saída. O que ela podia fazer? Ela podia tentar negociar com esses credores. Ela podia falar, não, você leva meus filhos, mas leva a mim também, para mim não ficar longe dos meus filhos, eles te servem e eu fico próximo deles. Ela poderia fazer tantas coisas, sabe o que ela fez? Ela foi ao profeta. E logo quando ela chegou no profeta, ela argumentou com o profeta, falando, meu marido, o teu servo, ele morreu. E agora, o que eu vou fazer com os meus filhos? Então ela chegou pedindo o quê? O que eu vou fazer? E o profeta falou assim, o que eu de fazer com você? O que eu tenho a ver com isso? Aí ele pega e fala, o que você tem? Hoje Jesus ele te pergunta, qual recurso você tem? Você está desempregado? O que você sabe fazer? Fala para mim. Qual recurso você tem? O que você gosta de fazer? Você gosta de bordar? Você gosta de mecânica? O que você gosta de fazer? Você gosta de pintar? Você gosta de falar com as pessoas, você tem uma boa dicção, você gosta de falar com as pessoas, já sei o que era. O que você tem nas suas mãos? O que você tem? O meu casamento, ele está muito ruim, ele está mal. O que você tem? O que você tem? Você tem amor ainda pelo seu cônjuge? O que você tem? Ele perguntou, o que você tem? E por um momento ela falou assim, não tenho nada. Depois ela lembrou, porque todo mundo tem alguma coisa para oferecer, amados. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E ela pegou e falou assim, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Aí ele pegou e falou assim, vai, pede vasilhas, não poucas. Entra, aí está o segredo. Entra na tua casa, fecha a porta entre você e teus filhos e coloca o azeite sobre as vasilhas. Vende esse azeite, paga as tuas dívidas e vive do resto. Amados, ela foi ousada, não questionou e ela foi fazer. Às vezes, amados, a situação tá tão difícil que você tá num beco sem saída, que nem essa mulher. E está doendo, está sofrendo, porque pensa, perder o marido, ainda está prestes a perder os filhos. Aí você não vê recurso, você não vê saída. Aí você busca uma palavra e o Senhor fala assim, o que você tem para mim? O que você tem para me oferecer? Senhor, as portas se fecharam. O que você tem? Eu tenho a minha adoração, Senhor. Adore, Ele vai clarear a sua mente. Senhor, eu gosto de pintar. Nunca trabalhei, mas eu gosto de pintar. Você gosta de pintar? O que você tem? O meu relacionamento tá indo mal, assim, ele me chateia, ela me chateia e eu não consigo ter um diálogo, mas eu amo. O que você tem? O que você tem para oferecer no dia chamado hoje? Amados, não há dor sem propósito. Ela tinha a dor do luto e o medo de perder os seus filhos. Só que essa dor mobilizaram ela a viver o milagre, a alcançar o melhor estágio da vida dela. E ela obedeceu. Amados, a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes você vai aos pés da cruz pedindo o quê? Pedindo respostas. Às vezes você vai aos pés da cruz pedindo o quê? Pedindo direções. E Deus já cansou de te dar direções e você não obedece. Sabe por quê? Porque às vezes a direção de Deus foge da lógica humana.
Pensa assim, ele pegou e falou assim, vai, fecha a porta, entra e enche. Ela poderia ter indagado, ela poderia ter falado assim, como que eu vou encher um monte de vasilha com um pouquinho de azeite que eu tenho? Ela falou, não, eu não vou questionar. Se o meu marido servir, ele confiava, eu também vou confiar. E ela entrou, ela fechou a porta, ali está o segredo, amado. O que Deus vai fazer com você através da sua obediência é com as portas fechadas. Você vai entrar sem entender e vai obedecer. E você nota-se bem, o milagre ele foi feito de portas fechadas. A porta aberta foi para glorificar o nome do Senhor. Ninguém precisa saber o que você está passando. Ninguém precisa saber em que situação você chegou. Se não vai te ajudar, não precisa saber. Quando tem ali a sunamita, o filho dela havia desfalecido. E ela foi atrás do profeta. Nota-se bem, o mesmo profeta. Ela foi atrás do profeta. E no caminho que ela foi atrás do profeta, todo mundo perguntava, vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? E ela falava assim, vai tudo bem. Amados, falar que vai tudo bem não é ausência de problema. Não é ausência de problema. A questão é, se eu falar que não vai tudo bem para essa pessoa, o que ela vai poder fazer para me ajudar? Porque tem muita gente falando que vai tudo mal para quem não vai poder fazer nada. E para quem tem que falar que está tudo mal, não fala nada, que é o Senhor. Ele pode te orientar, Ele pode te ajudar. O homem, ele não pode, o homem é limitado. Entenda bem, não existe homem bom que faça algo bom, a não ser que seja direcionado pela natureza de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos considerados maus. Se o nosso filho pedir um pão, nós não daríamos uma pedra. Então, nota-se bem que a natureza boa, ela vem da parte de Deus. Então, amados, não existe homem bom que possa fazer algo além do que Deus pode fazer por você. Deus já te deu a direção, Deus já te ajudou, Deus já te levantou e você ainda está esperando? Ah, mas eu não tô entendendo. Não é para entender, é para obedecer. Se ele falou, entra no quarto, fecha a porta e derrama o azeite, derrama. Ainda não viveu o milagre ainda porque ainda não creu que Deus ele pode fazer infinitamente mais. A dor, amados, ela tem propósitos. E o propósito maior sempre vai ser Cristo. Sempre vai nos levar a Cristo. Porque a nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, ela é cristocêntrica. A dor maior foi a dor de Jesus na cruz e ela teve um propósito, a nossa salvação. A sua dor de hoje tem um propósito, e o propósito maior sempre vai ser remissão. Ah, mas a minha dor hoje é financeira, mas tem um propósito. Tem um propósito, glorificar o nome do Senhor. Porque antes mesmo de você querer ser abençoado, o Senhor ele já quer te abençoar. Porque é o nome dele, amados, que vai ser glorificado. É o nome dele. A bênção já saiu em direção a você. Só que você precisa se movimentar. Você precisa virar essa chave. Entende? E essa chave se chama fé. Porque a Bíblia diz que ela pegou e foi. E ela fez conforme a palavra do profeta. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Amados, as nossas situações, as nossas provações, os nossos desertos, os nossos vales, ele tem que ser mostrado apenas para o Senhor e para as pessoas certas. Para as pessoas certas, que vão te ajudar, vão te dar direcionamentos. Depois do vale, depois do deserto, depois das situações adversas, depois da cova. Quem estava na cova com Daniel? Ele foi lançado na cova. Quem foi lá atrás dele? O rei.
O rei foi lá e ele fez um jejum da noite toda, ele não conseguiu comer. Quem ficou lá com Daniel? A não ser o Senhor. Ninguém. Quem fez parte da prova com Daniel? Somente o rei para testificar. De manhã o rei foi lá e falou assim: esse Deus, ele vive. Então, amados, a sua provação que você está passando no dia chamado hoje, é para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar. Então confia no Senhor essa situação. Confia nas instruções que Ele está te dando. Hoje Ele fala: movimenta a sua fé. Obedece às minhas escrituras e movimenta a sua fé. Não existe nada demasiadamente difícil ou impossível para mim. Não existe nada que eu não possa fazer. Ele pode todas as coisas e nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Confia no Senhor Jesus, movimenta a sua fé. Peça para Ele: Senhor, cura-me da minha incredulidade. Eu creio que essa dor, esse momento difícil vai ser um desmanchar na minha vida, um avançar, vai ser uma chave para algo novo. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que você apenas passe por essa situação para você glorificar o nome do Senhor. A intenção maior do Senhor é te abençoar. Amém, amados? Não existe dor sem propósito. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei qual é a dor que consome o seu coração. Eu não sei se é uma crise financeira, se são celeiros que estão vazios. Eu não sei se é o esposo que saiu de casa, se é a mulher que abandonou você com os filhos. Eu não sei se foi um amigo, a traição de um amigo. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor dos Exércitos, Ele sabe. E a instrução dele para a sua vida no dia chamado hoje é: movimenta a sua fé, que estou eu a realizar. Quem vai realizar sou eu. Você vai movimentar a sua fé para que o meu nome seja glorificado. Amados, a palavra de Deus tem uma chave muito importante em Mateus 6. Fala assim: entra no quarto, feche a porta, ora em seu pai em secreto, ora ao seu pai em secreto, que publicamente ele te honrará. Então, muitas das vezes nós não compreendemos. E aqui foi o que o Eliseu falou para essa viúva: entra, fecha a porta, você e seus filhos apenas. Ele estava falando assim: o que vocês vão fazer no secreto, Deus vai te honrar publicamente. Eu acredito que aqueles credores, quando chegaram, não entenderam nada. Essa mulher estava prestes a dar os filhos dela como escravo. De repente, essa mulher paga toda a dívida e ainda vive bem. Que negócio é esse? O que essa mulher fez? Será que ela roubou? Será que os filhos dela, o que eles fizeram? Não é para entender. É para ver os milagres acontecer e saber que existe um Deus na sua vida. Amados, o segredo está na porta fechada de um quarto secreto. E muitas das vezes a gente não compreende. Nós queremos contar a nossa vida para fulano, para ciclano, para beltrano, achando que eles vão ter soluções para os nossos problemas, quando na verdade a solução está dentro do nosso quarto de porta fechada. Ali vai vir o quê? Vai vir instruções, renovo de fé, avivamento, para que você possa compreender os caminhos do Senhor, que são mais altos, são melhores do que o seu. E ali você sai dali e o quê? E mostra o quê? Já um milagre pronto. As pessoas não precisam entender, elas precisam só ver que Jesus, ele é na sua vida. Amém? Jesus, ele chega hoje para te falar: ei, entre no quarto, feche a porta, ora em secreto, publicamente eu te honrarei. O que tens na tua mão? Quais são as armas que você tem? É oração, adoração sincera, eu te instruirei e eu farei. Então, seja sensível a ouvir a voz do seu Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Amados, não existe dor sem propósito. Tudo tem um propósito abaixo do céu. Eclesiastes 3 nos diz isso. Tudo tem um propósito abaixo do céu.
Amém? Deus te abençoe poderosamente. Tenha um excelente dia. Em nome de Jesus.